Muito bem, irmãos, boa noite a todos. É um prazer, uma alegria estar aqui com os irmãos. Gostei muito dessa camiseta, eu acho que eu vou ganhar uma depois. Já fiz a minha chantagem emocional, né? Já mandei até o meu número, tamanho certinho, espero que fique tão bem quanto ficou em vocês essa camiseta aí. E já vou levar para a família também. E, claro, né, com o pastor nós comentamos na entrada, nossa, foi tão difícil a gente chegar aqui, né? Porque já era para ter acontecido antes, meses antes, mas estamos nas mãos do Senhor, Ele sabe o melhor para cada momento da história da humanidade, Ele continua sendo o grande Senhor da história e arquiteto de tudo aquilo que está acontecendo. Se você crê na soberania de Deus, diga amém. Eu acho que a maioria crê, pastor. Graças a Deus por isso. Muito bem, irmãos. Também foi um prazer conhecer a irmã Gersina. A gente tem conversado bastante sobre vários assuntos através aí do WhatsApp. Então, a gente tem trocado informação, curiosidade, também discutido algumas temáticas judaicas, né? Então, tem sido muito interessante. Agora, conhecê-la pessoalmente também foi um prazer. Agradeço também a irmã Érica e o Caio, que me pegaram na madrugada, nós demos uma volta ali pela orla, né? Achei muito legal, muito gostoso, me deixaram um lanchinho que, sabe, na 13h30 da madrugada é bem a calhar, né? Então, foi muito bom, que Deus abençoe os nossos irmãos. Cadê os nossos irmãos? Estão aonde? Estão lá fora, estão trabalhando lá fora, tá bom. Também a irmã Luísa e o irmão Pereira, cadê? Me pegaram lá, obrigado, irmãos. A gente veio bater um papo aí sobre Israel, né, sobre outras coisas também. Também o pastor Aquino está aqui comigo, colega de quando ele fez parte de uma missão, que a nossa missão é associada. Trabalhamos juntos lá em São Paulo e tivemos contato também lá no sul do país e tem sido uma grande bênção na parte da tecnologia. O pastor Aquino me socorre às vezes. Quando você olha e não sabe o que você faz, você tem que pedir para os filhos ou para alguém que sabe, né? Então você liga e ele ajuda nessa parte da informática. Graças a Deus, essa é a área dele, a área de TI, então sempre me socorre. Eu fico muito agradecido, pastor, que Deus te abençoe, recompense e pague, porque essas coisas a gente põe na conta do Senhor. Então, irmãos, é realmente uma alegria, um prazer estar aqui com os irmãos. Notei que a irmã está com uma tipóia ali, irmã. O que aconteceu? Aí torceu o pulso também? A cirurgia do ombro. Eu torci o pulso, comprei uma tipóia, estava relutando para comprar uma tipóia, sabe? O judeu é meio econômico. E aí, quando não passa a coisa, você é testemunha. Eu falei assim, mas eu quero a mais barata que tiver aí. Negociei, ainda tive desconto. Mas eu falei, vou usar durante o dia, para a noite, né? Não dá assim. Mas, irmão, dói isso aqui. Estou com umas salompas aqui também, tomando anti-inflamatório também. Então orem por nós. Essas coisas a gente não espera, mas Deus tenha misericórdia da gente e compadeço da irmã, que Deus abençoe a sua recuperação. Tá bom? Muito bem. Feita essa abertura aqui, essa conversa, assim, para a gente se introduzindo, deixa eu apresentar, então, vou fazer em 3 partes. Primeiro, tem uma parte do merchandising também, que precisa ser feita, né? E depois eu vou para compartilhar, assim como o missionário Rafael e a irmã, Darlene Alencar, sobrenome eu guardei. Eu também vou fazer a minha parte aqui, né, no segundo momento, e depois nós vamos para a mensagem, tá certo? É uma série para missões, em que nós temos como alvo o Messias. Então eu vou trazer para vocês várias palestras, várias mensagens sobre profecias messiânicas. Então, anote, tome nota, porque vai ser muito importante quando você estiver em contato com um judeu ou não judeu, sobre o que falar sobre a pessoa bendita do Messias. E vocês percebem que eu estou muito bem acompanhado aqui com Cuba e com a China, né? Então estou me sentindo bem à vontade aqui. Oh, obrigado, irmão. Muito obrigado. Então, estou me sentindo bem à vontade, a decoração está perfeita, né? Gostei ali da mesa de Israel, gostei ali da mesa do Sertão, do Brasil, também da PEC, ali o trabalho ali de evangelização das crianças. Então, estou muito confortável nesse tema, que é o tema do coração de Deus, que é a obra missionária. Então, para a parte do merchandising aqui, deixa eu apresentar para vocês 2 itens que eu consegui trazer. Também por causa da pandemia, a gente parou de ter o material, então, que eu consegui trazer, está ali na mesinha,
passe lá, adquira, você abençoa o nosso ministério e sai mais inteligente da igreja. Porque você vai ler a palavra de Deus, né? Assuntos sobre a palavra de Deus. Então, primeiro, é aqui o cartãozinho dos amigos de Sião. Atrás tem os compromissos e meu contato para os irmãos que tiverem alguma curiosidade, né? Entrar, falar com a gente, mandar uma mensagem. E também nós temos o bottom, que é o que vai com a logomarca da nossa missão, que é a estrelinha de Davi, o Magen David, escrito Sião em hebraico, por isso amigos de Sião, tá bom? Então quem quiser adquirir o cartãozinho é de graça, a estrelinha tem uma oferta lá, tá certo? E também nós temos esse livro que foi escrito pelo fundador da nossa missão lá nos Estados Unidos, Dr. Jacob Gartenhaus. Ele já é falecido, mas deixou assim um legado na questão da literatura de testemunho ao povo judeu, tratando várias temáticas sobre Israel, sobre a profecia, sobre a igreja. Então, recomendo você adquirir esse livro. Realmente é um manual de auxílio do cristão no evangelismo e foi publicado pela Editora Batista Regular. Então, é realmente um dos clássicos, um dos livros mais vendidos da Editora Batista Regular, que já esgotou, não tem mais, vamos ter que publicar em outro lugar. Então, tenho ali alguns exemplares, se você tiver interesse, pode adquirir ali com a irmã que está ali, vai atender na mesinha lá. Viu, irmã? Obrigado, Deus te abençoe também e te recompense. E depois eu vou te dar uma estrelinha dos amigos de Sião, tá bom? Pode trabalhar de graça, né, irmãos? Sabe como é, apesar de ser voluntário. Bom, dito isso, irmãos, vamos lá para apresentar então um pouco do nosso ministério, para vocês conhecerem. A foto que vocês estão vendo aí é do casal Gilmer, pastor Thomas e dona Linda. Eles já estão no Brasil há 55 anos, já estão na sétima igreja, né, fundando a sétima igreja e outras que eles participaram. Também eles fundaram a Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Começaram também o Comitê Cristão de Homens de Negócio, um trabalho voltado para executivos profissionais liberais, né, através de cafés da manhã, almoços, em que sempre tinha alguém dando um testemunho para aqueles executivos profissionais liberais, dando assim uma mensagem de salvação. Também ele fundou a nossa missão, a Associação Internacional de Missões aos Israelitas. Como eu sei que você não vai guardar esse nomão todo, fica apenas com Amigos de Sião. Não é mais fácil? Associação Internacional de Missões aos Israelitas. Amigos de Sião, é bem mais fácil, né, pastor? Então, guarde aí no seu coração, Amigos de Sião. E essa foto que vocês estão vendo aí, da minha família lá em Jerusalém, em 2005 para 2006, nós fizemos um estágio transcultural missionário em Israel por 6 meses, então foi muito interessante. Eu fiz o curso de hebraico moderno na ULPAM lá, durante esses 6 meses, foi realmente muito especial. Estudava 4 dias por semana, e depois 4 horas por dia, depois mais 4 horas de shiur habayit, que é a lição de casa, né? Então realmente foi bem desafiador, mas também depois no segundo trimestre, comecei a fazer 2 aulas para poder viajar com a família por Israel. Então nós fomos norte a sul, leste a oeste, acampamos em Israel. Já parou para pensar nisso? Comprei uma barraca de 4 lugares. A nossa primeira montagem da barraca, eu tive que dormir no carro porque não coube todo mundo lá dentro. Aí eu falei, opa, vou ter que comprar uma barraca de 6 lugares. Comprei uma barraca de 6 lugares, acampamos na beira do mar da Galileia, Mar Vermelho, no deserto. Foi realmente uma aventura. Sabe os patriarcas que viveram em tendas? Eu tive essa experiência lá em Israel, quando eu viajava para lugares mais longe, né, a partir de Jerusalém. Então foi uma experiência transcultural muito boa mesmo. Também conhecemos algumas congregações judaico-messiânicas, judeus crentes. Eu fazia o hebraico moderno na escola, mas a nossa vizinha, a dona Raia, ela tinha um problema na coluna, então ela tinha que fazer caminhadas de manhã. E ela falou assim, Alexander Bo, eles não conseguem falar Alexandre, falava, Bo, vem, que eu vou te ensinar o Ivrit Yom Yom, hebraico do dia a dia. E como o pai dela foi assim professor de artes na Universidade, né, Hebraica de Jerusalém, ela desenhava os vocabulários que ela ia me ensinar nos papeizinhos que eu tenho até hoje, nos cartõezinhos. Ela falou, você vai aprender essas palavras hoje, me acompanhe, vamos conversando. E ali ela me perguntou de Jesus, ela perguntou sobre várias coisas, e eu pude então falar do Senhor, né, meu hebraico ali, inglês, aquela coisa toda desesperadora que o pastor vai experimentar lá no Japão. Então, ai, que agonia. Eu ficava pensando, em português eu sei muito melhor isso tudo, mas
vai no que tem aqui. Aí, um tempo, ela falou assim, se um dia eu for numa igreja evangélica, eu vou na igreja batista. Eu falei, mas é mesmo, Raia, por quê? Porque você é batista. Lá em Jerusalém tem a Baptist House, né, que é muito famosa lá, então. E ela foi, só que ela não entrou. Ela ficou dando volta em torno da igreja enquanto estava tendo culto. E ela falou assim, eu gostei muito da música de vocês. Então foi uma experiência de testemunhar ali para um sabra, um israeli, né? Então foi realmente assim, muito marcante. Depois eu vou mostrar umas fotos aí e comentar um pouquinho mais. Então, na primeira foto vocês viram os menininhos, né? Voltamos em 2019 com a família para 20 dias, olha aí, cresceu, não pude pegar o Gabriel no colo. Óbvio, não é verdade? Então, o Nicolas, Gabriel, o Nicolas é o meu primogênito, nosso primogênito, e a minha esposa, a irmã Jane, está aí, orem por nós, né? Lembre-se do pastor Alexandre, família, um testemunho ao povo judeu em São Paulo. Pode passar o próximo slide. Bom, você pode acompanhar o nosso ministério também nas mídias sociais, você pode depois acessar aí, nós estamos lá no Facebook, nós estamos também no YouTube, estamos no Instagram e também nós temos o blog Notícias de Sião, você pode acompanhar as notícias, que inclusive é feita por um obreiro de vocês aqui, o irmão Roberto, que está lá em Portugal, que esteve conosco em São Paulo, também estagiou com a gente, teve uma temporada em Israel e hoje está em Portugal e tem também ali um trabalho missionário, tá bom? Então ele é o nosso jornalista que abastece ali o blog Notícias de Sião. Então, não deixe de se inscrever no nosso canal, de acompanhar o nosso ministério, dá o joinha lá, tá certo? E compartilha, tá bom? Deus abençoe na parte, não agora, irmão, só depois do culto. Vamos depois da mensagem, tá bom? Vamos lá, próximo slide. Bem, as áreas de atuação do nosso ministério. São aí 5 áreas, né? Evangelização, visitação, discipulado, ensino e conferências como essa aqui que nós estamos fazendo. Porque eu não tenho dúvida, irmãos, depois que eu sair daqui, você vai encontrar um judeu, uma judia, seja no avião, no ônibus, numa empresa, aonde for. E você vai lembrar do tempo que nós tivemos aqui, e você vai sentir ali a responsabilidade e o dever de criar relacionamentos, amizades e falar de Jesus. Tá bom? Está aí o desafio, hein? Deus vai colocar um judeu, uma judia na sua vida para você testemunhar do amor do Senhor para eles. Tá certo? Então, eu quero falar da parte do evangelismo, pode colocar o próximo slide. E é sempre através de contato pessoal. Isso aqui realmente é a chave, né? Ou você está em eventos judaicos, conhece um judeu, né, troca o cartão, ou você conhece alguém que é crente, que te apresenta, ou um judeu que fala, vem fazer uma visita aqui em casa, venha na minha lojinha, venha na minha firma, venha no meu escritório, vem onde eu estou, tem outros judeus, quero que você tenha ali contato. Então é assim, você tem que estar nos lugares, né, para encontrar as pessoas, fazer ali as amizades, criar vínculos e assim apresentar o evangelho para elas depois que você passou no crivo de confiança. A irmã falou assim, né? Eu sou direta no evangelismo, com o judeu não dá, porque você tem que ser mais devagarzinho. Primeiro que para ele ouvir alguma coisa, ele tem que saber quem é você. Ele tem que te conhecer, ele tem que confiar em você, senão ele não vai abrir o coração dele. Eles são muito desconfiados. O pastor Thomas Gilmer, ele tem uma frase que é muito boa. Quando você fala para um judeu assim, eu amo vocês, eu amo Israel, eu amo o povo de Israel, porque nos deu tantas coisas maravilhosas, Jesus, a Bíblia, os apóstolos, os profetas, e é verdade. Aí o judeu coloca um pé para trás e fala assim, o leão também ama o cordeirinho na barriga. Então, eles são muito desconfiados, perseguidos desde sempre, o antissemitismo, inclusive em igrejas, graças a Deus, não nas nossas igrejas, graças a Deus, mas em outras igrejas. Então percebam toda a questão que está em jogo aqui no testemunho ao povo judeu, tá bom? Então aí nesse slide que vocês estão vendo, através de contato, como eu disse, com outros crentes, né? E também nós fazíamos, irmãos, divulgações em revistas judaicas. Agora vai começar as grandes festas de Israel, as festas do outono, e a gente sempre fazia uma publicação. O Grupo Cristão Amigos de Sião parabeniza a comunidade judaica do Brasil pela festa tal, pela data tal, pela celebração tal. Isso ia quebrando a resistência e nos levando para estarmos mais próximos deles. Então, muito interessante, eu pude evangelizar um israelense, que eu convidei ele para ir para uma congregação judaico-messiânica, e ele falou assim, Deus me livre. Eu falei, como assim?
Baruch de Mor, o nome dele. Mas vamos lá. Ele, não, eu não quero saber de judeus que traem a gente, o nosso povo. Mas eu falei, mas Baruch, eu estou sempre falando de Jesus para você. Não, você, tudo bem. Você tem que fazer isso mesmo. Você não é um pastor? Entenderam? Aí teve uma vez que ele falou para mim assim, eu vou te deserdar. Falei, como assim deserdar? Nem sabia que era herdeiro de alguma coisa. Não, vou te deserdar. Eu gosto muito de você, mas eu vou te deserdar. Eu falei, por quê? Porque toda vez que a gente se encontra, você quer me converter. Mas tive a oportunidade de testemunhar do Senhor para o Baruch de Mor através dessas instituições judaicas. Né? Nós somos o único grupo cristão que é convidado para participar de eventos da comunidade judaica em São Paulo. Por causa do testemunho dos amigos de Sião, por causa do testemunho do pastor Thomas, né, nesses 55 anos de Brasil, ele já sofreu até atentado terrorista por defender Israel. Então eles sabem dessa história, eles sabem que nós estamos do lado deles e que nós não vamos negar que também sempre apresentamos o nome do Senhor Jesus. Então, essa é a nossa realidade, esse é o nosso contexto. Pode colocar o próximo slide. Bem, também outros judeus crentes, né? Porque vocês sabem, Jesus disse, o profeta não tem honra a não ser na sua casa. Então está na hora de você chamar o pastor, chamar um colega, chamar um amigo, chamar alguém que já esteve em Israel, para estar com você, para falar de Jesus para os seus familiares, pensando em judeus. E também a gente distribui folhetos, né? Folhetos evangelísticos, livros como esse daqui e outros, a maior dádiva de Deus para Israel, do Alberto Sassum, um judeu que aceitou o Senhor Jesus, reconheceu Jesus como Messias, lá na Praça da Sé, e foi batizado na Praça da República. Imagina um testemunho desse. E ele dá o testemunho dele sobre a sua salvação, reconhecer Jesus como Messias. Então, são mensagens que a gente vai semeando no coração dos judeus, né, para que eles cheguem ao ponto de reconhecer o Senhor Jesus como seu Messias. Também, Novos Testamentos em hebraico, a Bíblia em hebraico. Eu não sei quantos já estiveram em Israel, lá tem os produtos do Mar Morto, quem esteve lá sabe o que eu estou falando? Trouxeram, gostaram, gastaram bastante dinheiro lá em Israel? É muito bom aqueles produtos, nossa, vocês não têm ideia. E olha que eu não estou ganhando nada para fazer a propaganda. Mas eles lançaram no Brasil os produtos do Mar Morto, então veio muitos israelenses para cá. E vários israelenses passaram na nossa igreja, porque a nossa igreja é próxima do Shopping Ibirapuera, em São Paulo. Então teve uma israelense que ela olhou assim e viu um piano. Ela falou assim, nossa, eu gostaria muito de aprender a tocar o piano. Aí a minha esposa falou assim, a esposa do pastor da igreja é professora de piano. Ela disse, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Ela falou assim, eu pago se você me ensinar hebraico. Aí ela ensinava hebraico para minha esposa, e a esposa do pastor ensinava piano para ela, e ela orou com a minha esposa reconhecendo Jesus como Messias. E outros israelenses que passaram ali, que nós dávamos a Bíblia completa, tá, o Antigo e Novo Testamento em hebraico, e eles iam lendo secretamente, né, no seu dia de folga. Então, assim foi o nosso ministério, são 21 anos de ministério, assim como eu estou explicando para vocês. Já 66 judeus oraram recebendo Jesus com a gente, de forma direta ou indiretamente. Imagina, eu já orei com um judeu meia-noite, depois de horas de conversa, e ele orando comigo, reconhecendo que Jesus era o Messias. Então, são histórias assim, irmãos, que eu poderia ficar aqui a noite toda falando com vocês. Está vendo essa senhora que a minha esposa está abraçada? Essa é a Raia, lá de Jerusalém. Né? Então, realmente demos um testemunho. Nós levamos depois o nosso irmão, né, para falar um hebraico claro e perfeito para ela sobre Jesus, e ela ouviu. Ela não se manifestou ali, mas ouviu. E depois não falou mal dele. Isso é muito importante, porque às vezes ouve e depois fala mal. Né? Quer dizer que não ficou no coração aquela mensagem. Então, semeamos nos corações deles e temos muitas histórias para contar. Pode colocar aí o próximo slide. Então, dito tudo isso, vamos ficar em pé. Abra sua Bíblia lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Amanhã eu falo das outras áreas do ministério, tá bom? E assim a gente vai divulgando um pouco mais sobre essa conferência missionária, pensando também em incluirmos aí o povo judeu no testemunho missionário da querida igreja. Então, segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, olha aí o versículo 15. Vamos iniciar então uma série de mensagens sobre profecias messiânicas.
No domingo de manhã, eu vou falar mais sobre a cultura, os costumes e as abordagens, assim, aquilo que nós podemos saber, entender da cultura. E domingo à noite eu vou pregar o Evangelho lá no Tanar, no Antigo Testamento, sem usar o Novo Testamento. Então, tome nota, porque é assim que a gente fala do Evangelho para os judeus. Tá bom? Todo mundo comigo? Se você já chegou aí em 2 Timóteo 2,15, diga amém. Se ainda não chegou, diga espera, pastor. E nós vamos te esperar. Todo mundo comigo? São rápidos, hein? Parabéns, Deus abençoe. Diz assim a palavra do nosso Deus: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Vamos orar. Pai, na tua santa e bendita presença estamos, Senhor, para expor a tua palavra e pedir que o teu Espírito Santo haja nas mentes e corações, preparando todos aqueles que o Senhor trouxe até aqui nessa noite, para falar, ó Deus, de uma forma pessoal, íntima e poderosa nos seus corações. Que todos saiamos daqui renovados pelo Senhor e compromissados com a obra missionária, lembrando, ó Deus, do povo de Israel, orando pela salvação deles e nos comprometendo a levar uma palavra de salvação. É o que eu te peço e oro, rogando a tua bênção sobre esta igreja, sobre cada membro, sobre todos aqueles que aqui congregam, em nome do Senhor Jesus. Também aqueles que nos visitam essa noite. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus, o Messias de Israel, o Salvador do mundo. Amém. Podeis assentar, meus queridos irmãos. Então vamos lá, vamos definir, o que são as profecias messiânicas. Profecias messiânicas são textos do Antigo e do Novo Testamento que tratam da pessoa, da obra, da vida e do ministério do Messias. Olha, nós não estamos falando de Jesus, nós estamos falando de Messias. Isso aqui é muito interessante. É assim que a gente começa. Messias e o cumprimento daquilo que foi dito que o Messias faria em Jesus. E aí o reconhecemos como o Messias. Perceberam? Então, olha só, essas profecias messiânicas vão de fato mostrar para a gente quem é, o Messias de Israel, a identidade do Messias. No próximo slide, pode colocar aí, deixa eu dar aqui um exemplo para vocês do que seria uma profecia messiânica. Quero citar duas aqui bem conhecidas, O Messias nasceria de uma virgem. E olha, irmãos, eu já pude lá na USP, debater se a virgem aqui é Alma ou Betulá, com uma esposa de rabino ortodoxo. Então imagina eu, pastor, conversando com uma esposa de rabino ortodoxo, A gente no campo das ideias, discutindo ali sobre quem é essa virgem que aparece lá em Isaías, capítulo 7, versículo 14. Lembrando que Isaías 53, em algumas sinagogas, é proibido de ser lido. Sabiam disso? Mas Isaías 7,14, o que diz? A profecia, vamos lá comigo, profeta Isaías, capítulo 7, o versículo 14, um texto bem conhecido, olha só: portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Ora, se já é um sinal, já está evidenciando que é algo que não é comum, que é sobrenatural. É uma palavrinha muito pequenininha em hebraico, ot, mas que dá para a gente a sinalização de que algo extraordinário vai acontecer. É a mesma palavra que aparece para o arco do concerto, que não existia. Eles nunca viram, aconteceu pela primeira vez depois do Mabul, depois do dilúvio. E olha só: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Então, essa é uma profecia messiânica. Os rabinos da antiguidade reconheciam isso. É claro que depois de um período em que os judeus messiânicos começaram a mostrar esse texto, alguns da liderança dos rabinos pararam de reconhecer como um texto messiânico e dizer que aqui não é uma virgem, e sim uma jovem apta para casar. Só que aí nós temos um problema, e ele diz, não necessariamente virgem, porque quando a gente olha para as matriarcas, é usado o termo Betulá, então quer dizer que elas não eram virgens, quando casaram com os patriarcas, E quando você vai para a Septuaginta, é traduzido como virgem mesmo. E quem que fez essa tradução do hebraico para o grego? Os próprios rabinos, os próprios judeus. Então, é muito claro o texto. É por isso que a gente tem o cumprimento lá, o anjo falando com Maria, que ela havia concebido por obra do Espírito Santo. Mas também nós temos Miqueias capítulo 5, versículo 2, vai lá comigo.
Esse é um texto clássico também. E olha, irmãos, eu já debati com um jornalista, inclusive, na televisão, e a gente chegou nesse ponto aqui. E aí eu comecei a citar esse texto, aí ele disse assim para mim, não, mas isso aí é porque Belém se tornou uma cidade muito famosa em Israel. Eu falei, não, Belém nem era cidade, era uma vila. E ela nunca se tornou grande e famosa na época bíblica. E isso torna realmente a profecia, como aquela frase do Billy Graham, a profecia bíblica é mais atual do que o jornal de amanhã. Já ouviram essa frase? E é verdade. Quer saber o que vai acontecer no futuro? Leia a sua Bíblia. Aliás, essa é a época para a gente ler Daniel e Apocalipse. Estamos vivendo um capítulo do Apocalipse aqui, nessa época de pandemia. Mas Miqueias capítulo 5, versículo 2, diz o seguinte: e tu, Belém, Efrata, e ele é específico em acrescentar Efrata, porque existia outra Belém. Interessante isso, não é? Para que não haja dúvida. E aí ele continua: posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Tempos antigos é uma referência à revelação, a Moisés, a Torá, e desde a eternidade é desde a eternidade mesmo. Então percebam que esse que virá, que vai governar, ele é o Messias. É assim que os rabinos entenderam, lendo o texto, fazendo aquilo que eles chamam de midrash, comparando escrituras com escrituras. Ou você acha que o apóstolo Paulo, tirou da onde que nós devemos comparar escritura com escritura? Não ir além daquilo que está escrito, comparar coisas espirituais com coisas espirituais. Ele, como bom judeu, está fazendo uma boa hermenêutica, mas inspirado pelo Espírito Santo. Aí é perfeito. Então percebam que está dizendo aqui que o Messias vai nascer aonde? Em Belém. Qualquer Belém? Não, Belém Efrata. Lá é o túmulo da matriarca, lá está o túmulo da matriarca Raquel. Vocês sabem por que ela não foi sepultada em Hebrom, e sim lá em Belém? Isso é só amanhã que nós vamos falar. Então, não falte, venha amanhã também. Tá certo? Mas onde está isso na Bíblia? Lá no Evangelho, no Novo Testamento, vá lá comigo, Mateus, como a gente pode ler, Mateus capítulo 2, no versículo 1. O capítulo 1 fala sobre a questão da virgem conceber e dar à luz, falando para Maria. E aqui, Mateus capítulo 2, versículo 1, olha só a precisão do texto. E tendo nascido Jesus, aonde? Em Belém, de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. Para pensar nisso, quanto tempo eles levaram para chegar em Jerusalém, mais de 1.000 e tantos quilômetros, sendo guiados andando apenas à noite, sendo guiados por essa estrela. E mais, irmãos, quando você olha aqui para esse texto, diz aqui, no tempo do rei Herodes, para marcar realmente um momento singular na história de Israel. E mais, quando a gente olha para o texto aqui, os pais de José e Maria estavam aonde? Em Nazaré, no norte de Israel. Aí vem os romanos, marcam o recenseamento, sabe para quê? Para saber quanto CPF tem, naquela época. Para quê saber quanto CPF tem? Para cobrar imposto. Vocês têm nota fiscal paulista aqui ou não? Nós temos, vocês têm ou não aqui? No Ceará tem? Pois é, começou lá em São Paulo, para saber que está pagando imposto direitinho. Já existia naquela época. Mas a precisão do texto e o acontecimento histórico, então, vai dar justamente nesse momento da história, cumprindo assim uma profecia messiânica que foi feita 520 anos antes de Jesus. E a de Isaías, 740 anos antes de Jesus. Nós somos a única religião no mundo que tem profecia. Não existe profecia nos escritos de Maomé, de Buda, de todas essas lideranças religiosas no mundo. Só existe profecia na Bíblia, porque só Deus pode dizer o que vai acontecer antes de acontecer. Próximo slide, isso aqui é só para ilustrar. Eu quero destacar aqui para vocês, para aqueles que não sabem, que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e uma porçãozinha em aramaico e o Novo Testamento em grego. Agora, os professores de seminário aqui não podem soprar. Próximo slide. Os alunos, então, agora. O que está escrito aí?
em hebraico em cima e em grego embaixo. Quero ver se vai ser aprovado em grego e hebraico aqui agora. Pastor não pode soprar, hein? Quem que falou? Emanuel? Você que falou? Perfeito. Está aprovado, irmãos. Pode passar esse rapaz aí no seminário. Emanuel, né? Emanuel em cima e Emanuel embaixo. É hebraico e grego. Então, só para ilustrar aqui para os irmãos. Pode passar o próximo slide. Olha só o que nós temos. Pode passar? Nós temos uma Bíblia, um autor, o Espírito Santo. Mas aproximadamente 40 escritores num período de 1.500 anos, 66 livros e não há um erro. Aliás, uma das minhas professoras na USP, ela dizia o seguinte: aquilo que as pessoas acham que é erro é, na verdade, complementação. E nem crente ela era, hein? Ela não é erro não, é complementação. A Bíblia está se complementando, e nós vamos ver isso na profecia messiânica. Pode passar o próximo slide. Por exemplo, o Senhor Jesus fazia essa divisão do Antigo Testamento, que em hebraico chama-se Tanar. Tanar é um acróstico, né? Acróstico para Torá, que é a lei, os 5 primeiros livros, Neviim, que são os profetas, e Ketuvim. Quando o Senhor Jesus diz que era para se cumprir aquilo que estava escrito na lei, Moisés, nos profetas e nos salmos, ele está fazendo essa divisão básica do Tanar do Antigo Testamento. Pode passar o próximo. É diferente da nossa divisão cristã, mas na verdade ocidental, que nós temos do Antigo Testamento, que vocês aprendem, já conhecem, inclusive na escola bíblica dominical, né? Como é bom quando as crianças aprendem os 66 livros da Bíblia cantando, né? E não esquece nunca mais, isso é maravilhoso. A escola bíblica dominical, a gente ensina isso, as professoras ensinam isso, então é algo assim muito precioso. Sabe por quê? Porque eu conheço judeu que não sabe quais são os nomes dos livros do Tanar. E os nossos pequeninos sabem os 66 nomes dos livros da Bíblia. Aliás, eu estava no Seder de Pessa com a minha família, lá no Centro da Cultura Judaica, onde eu estudei também judaísmo, e estavam na mesa com o vice-presidente do Centro Cultural, e ele fazia pergunta no jantar de Pessa, da Páscoa Judaica, e a minha esposa respondia. Ele fazia pergunta com o microfone, nós estávamos na mesa com ele, e minha esposa respondia. Chegou uma hora que ele perguntava para as pessoas e entregava o microfone para minha esposa responder. Aí a mulher dele vira e fala assim: como é que você sabe tudo isso de Israel? Não, é que está na Bíblia. Eu leio a Bíblia para os meus filhos antes de dormir, eu oro com eles. Próximo slide. Olha só, irmãos, como poderia o Messias ser identificado hoje pelos judeus? Eles fazem orações pedindo pelo Messias. Eles têm uma frase que é muito importante: Hamashiach, o Messias vem. Está no coração, está no pensamento judaico, né? Essa questão, o Messias de Israel. Então, como eles poderiam identificar o Messias, né? O povo judeu, né, em geral, ainda esperam a vinda do Messias. Eu pude testemunhar para um senhor judeu, que ele me falou o seguinte: olha, quando o seu Messias retornar e o meu vier, vai estar tudo resolvido. Quando o meu vier pela primeira vez, o seu pela segunda vez, olha, tudo vai estar resolvido. Mas como identificar o Messias? Se ele acha que vai vir pela primeira vez, como identificá-lo? É isso que nós vamos tratar agora. Avança aí, próximo slide. Bem, um candidato a Messias. Irmãos, cá entre nós já tivemos candidato a Messias brasileiro. Quem lembra do Henri Cristo? Eu assisti uma reportagem com ele. O repórter perguntou assim, o entrevistador perguntou assim para aquelas moças que acompanham: como é que você sabe que ele é Jesus? Ela falou assim: pela voz dele. Irmãos, é duro assistir essas coisas. Mas nós temos o Reverendo Moon, né? Lembra do Reverendo Moon? Tem um agora aqui na América Central, e tem até o Messias judeu, o Rebbe de Lubavitch, o Cat Nelson. Para vocês terem uma ideia, ele deu um bip, estou falando da década de 80 agora, ele deu um bip para os discípulos dele, né? Porque depois ele veio a falecer na década de 90, né? E aí então acreditavam que quando ele ressuscitasse ele ia bipar os discípulos. E está lá até hoje, sepultado, e ninguém sabe o que é bip aqui, tem pouca idade,
Pergunta depois para o pai, para a mãe, para o avô o que é Bíblia, que eles vão ensinar para vocês, tá bom? Eles vão explicar para vocês. Era um negócio super tecnológico. Mas depois você fala particular aí com o vovô ou com o papai, tá certo? Então, vários candidatos a Messias. E aqui nós temos o seguinte: como poderia então provar a sua pretensão a Messias? Até hoje, como seria isso? Que é os critérios pelos quais o Senhor Jesus passou. Qual é o meio de ser identificado, né? Então, o cumprimento das profecias messiânicas levaria ao reconhecimento de quem é o Messias. Próximo slide. Olha só o que nós temos aí. O manuseio das profecias messiânicas. É bem interessante. Deus primeiro prepara para depois cumprir. Primeiro é a semente, depois o caule, depois as flores, depois o fruto. Próximo slide. É de forma progressiva. Começa em Gênesis, vai passando em toda a Bíblia, até culminar aonde? Lá no Apocalipse. Abra a Bíblia comigo, lá em Hebreus. Olha só, o apóstolo Paulo mostrando para o autor, o escritor de Hebreus falando aqui, né, como é que funciona a questão do texto bíblico e que se aplica aqui para o Messias. Ele está falando justamente do Messias. Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Perceberam? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, profetas e até o Filho. É de forma progressiva que a gente estuda a palavra de Deus e a profecia messiânica. Próximo slide. Estou lançando a base aqui, o fundamento, para a gente entender quando formos para as profecias particularmente. É seletiva. Olha que interessante que é isso. Seleciona pessoas, eventos, lugares, e é para desfazer a dúvida. Lembra que eu falei que tinha duas Belém? É Belém e Efrata. Já selecionou qual que é. Olha que interessante. Ela é trigo e não joio. Percebe como Deus vai trabalhando? Também, dentre todos os descendentes de Eva, um seria o Messias, mas os descendentes de Eva somos todos nós. Então vem o quê? Seria um semita, seria da descendência de Abraão, seria de Isaac, Jacó, seria da tribo de Judá. Estão percebendo? Vamos falar um pouquinho amanhã sobre isso. E, dentre todas as nações da terra, seria da nação de Israel, porque eles são melhores do que a gente? Não! Aliás, irmãos, eu estava lá em Tel Aviv, na frente do mar Mediterrâneo, que lugar maravilhoso. Deixa eu fazer a propaganda, nós estamos com uma caravana dos amigos de Sião para Israel ano que vem, então se você tem interesse, me procura no final, tá bom? Estamos lá, aí passa um israelense, nós estamos com a camisa do Brasil, fazendo a propaganda, e ele vem e fala assim: você não quer vender essa camiseta do seu filho, porque eu tenho a camisa do Brasil, minha mulher tem, mas eu não acho camiseta para criança do Brasil. Eu falei: depende de quanto estamos falando. Não é verdade? Vamos lá, vamos começar o leilão, você dá quanto? Você oferece quanto? Conversa vai, conversa vem, aí eu solto uma dessas aqui: olha, puxa vida, vocês, né, são muito inteligentes por tudo que vocês fizeram aqui. Ele para e olha para mim e fala assim: não somos mais inteligentes do que ninguém. Eu falei: mas e como todos esses feitos de Israel? Aí ele vira para mim e fala assim: é que nós temos que pensar mais do que vocês. Nós temos aqui 350 milhões de potenciais inimigos ao nosso redor. Parou para pensar num negócio desse? Vocês têm água, nós não temos. Vocês têm terra fértil, nós não temos. E aí ele foi explicando, e é verdade. Não é que eles são melhores em nada, eles são como nós. Aliás, eles são a amostra de Deus do que é a humanidade. Sabe quando você quer saber se a água de um lago está boa ou não? Você analisa o lago todo? Não, você pega uma amostra, leva para o laboratório. O que sair de lá é o resultado da água. Israel é essa amostra, irmãos. Isso é muito importante a gente saber. É por isso a importância dessa nação. Porque tudo que Deus quer fazer com a humanidade, Ele começa lá, Ele revela lá, Ele mostra lá, e por isso devemos olhar para essa nação, porque Deus tem aliança com eles, é uma aliança eterna. Próximo slide. Olha só que interessante, ela é acumulativa. A primeira informação é dada, a segunda
se une com a primeira, sem anulá-la, complementando e ampliando o pensamento, alargando a visão, sendo preciso na informação, e assim vai, a segunda com a primeira, a terceira com a segunda, e a primeira, e assim por diante. É o que a gente pode ver aí, Gênesis 3, Gênesis 9, Gênesis 12, há um crescente. Aliás, o livro de Gênesis é baseado nos Toledot. O que é o Toledot em hebraico? É as gerações. Irmão, vocês já pararam para perceber a divisão do livro de Gênesis? Deus leva ali poucos capítulos iniciais, até ali o 9, para falar da criação, dilúvio e tudo mais, e acabou. E vai até o capítulo 50 para falar do seu relacionamento com quem? Com os descendentes de Abraão. Olha que Deus maravilhoso, como Ele está preocupado em se relacionar com as famílias, com indivíduos, com pessoas que Ele criou à sua imagem e semelhança. Pode avançar o próximo slide. Ela é limitada também quanto ao tempo, né? Como a gente viu, o cativeiro vai ser só de 70 anos, e o Nabucodonosor se excedeu, Deus julgou o seu reino. Também o período de escravidão, e assim por diante. Então, esse é o que vocês precisam saber, que nós precisamos saber para entender e compreender as profecias messiânicas. Dentro disso, próximo slide, vamos aqui passar por uma parte mais prática. Abra comigo a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, e o que nós vamos ver aqui? A primeira profecia messiânica, e vamos ver o cumprimento na pessoa bendita de Jesus, lá na citação do apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Mas antes, vamos lá, vamos pegar aqui esse texto de Gênesis, e eu coloquei entre colchetes, tá bom? Só para ilustrar, só para variar de forma mais didática para a gente ler. Diz assim o texto bíblico: e porém inimizade entre ti, estamos falando após a queda de Adão e Eva, entre ti, Satanás. Já estamos fazendo a teologia, já estamos interpretando aqui pelo contexto que nós temos posterior. E a mulher, e entre a tua semente de Satanás e a sua semente da mulher. Não sei por que as mulheres têm medo de cobra, né? Talvez começou aí. Mas vamos lá, mas não era assim, né? Olha só, a semente da mulher, e aí está se referindo ao Messias, te ferirá a cabeça de Satanás. E tu, Satanás, vai fazer o quê? Lhe ferirás o calcanhar da semente da mulher. E os rabinos, não têm dúvida, diz respeito a quem? O Messias. Nós também não temos dúvida. Para vocês terem uma ideia, quando a gente pensa, né, que a profecia aqui foi dita por Deus a Satanás e aos nossos pais, já projetando para o futuro. Os estudiosos vão chamar esse texto, uma vez que todas as outras profecias messiânicas derivam daqui, de forma seletiva, progressiva, limitada, acumulativa, eles chamam de o proto-evangelho. Então isso é muito interessante, esse conceito da profecia messiânica lá já no jardim do Éden. Outra coisa interessante, né, que Deus profetiza que o diabo será esmagado por uma futura semente da mulher. É por isso que Isaías vai falar da virgem. É por isso que o anjo Gabriel vai aparecer para Maria e depois para José. E cá entre nós, irmãos, só um anjo mesmo para me convencer de que a Maria estava grávida pelo Espírito Santo. Você concorda comigo? Vocês acreditariam? Ou por que vocês acham que ele queria largar ela, abandonar, desfazer o contrato? Mas o anjo Gabriel apareceu para ele. Aí, se o anjo Gabriel aparece para você, você acredita, não é verdade? Porque senão, difícil, hein? Pois é, foi o que aconteceu. E é isso que nós estamos vendo aqui. Então, o nascimento de Jesus, do jeito que foi, não foi invencionice de ninguém. Foi o cumprimento da palavra profética acerca do Messias, lá de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Bom, é claro que no contexto ali, né, eles não estavam entendendo muito bem o que estava acontecendo, as informações viriam depois, que aí vem a questão de somando as informações para a gente ter o todo, de uma forma ampla na nossa mente, para entender as Sagradas Escrituras. Mas no próximo slide, deixa eu dar um contexto aqui, que eu acho que vale a pena a gente mencionar. Olha aí o contexto do Jardim do Éden, né? Você tem
esse mapa aí que é bem interessante. Nós temos lá o Tigre e o Eufrates, só para localizar a gente mais ou menos na história ali. Aliás, alguns defendem que realmente foi lá na Mesopotâmia, o Jardim do Éden. Outros, mais nacionalistas, vão dizer que foi lá em Jerusalém, que inclusive, sabe lá no monte do templo, onde estava o templo de Salomão, depois Esdras e Neemias ali, aquela galera, e depois o Herodes, alguns vão dizer que lá embaixo eles encontraram até o crânio de Adão. Se você andar por Israel, vai ter umas plaquinhas assim, segundo a tradição, então é mais ou menos isso. Mas se foi confirmado, eles põem lá o nome do arqueólogo, e aí conforme achado arqueológico, então tem esse detalhezinho importante aí. Mas tem essas possibilidades, tá bom? Então, esse é o contexto do jardim. Já nós vamos entender porque eu estou mencionando isso. Próximo slide. Outra coisa interessante é justamente a tentação, né? Quando a gente olha o contexto da tentação, Deus disse para Adão e Eva que eles deveriam fazer o quê? Não comer da árvore do conhecimento, né, do bem e do mal, porque no dia que dela comeres, certamente morrereis. Essa é a tradução de João Ferreira de Almeida, muito inteligente, um gênio excepcional, porque ele não ia falar assim, ó, morrendo, morrereis. Vai colocar assim, né, morrendo, morrereis, é que nem como o outro disse, e o fulano caiu, como é que é? Esqueci essa frase. Caiu morto e não respirou, não fez, coisas assim que agora eu já esqueci. Mas ele fala, não, certamente morrereis. Mas quando a Bíblia usa dessa redundância do hebraico, é o seguinte, morrendo espiritualmente, vai morrer fisicamente. Quando você roubou uma rosa do jardim de alguém e levou para casa, essa é dura, né? Isso é duro, mas às vezes quem fez isso não precisa levantar a mão, Deus perdoa, não se preocupe, confesse, abandone e deixe. Bom, mas quando você roubou, quando você pegou e levou para casa e você colocou ali no vaso com água, 3 dias depois aconteceu o que com a rosa? Ela não morreu, ela murchou. Quando que ela morreu? Quando você cortou ela. Quando você tirou ela da roseira. Morrendo espiritualmente, vai morrer fisicamente. Deus falou, não comam. Próximo slide, veio a serpente e falou o quê? Coma. Então, segundo Gênesis capítulo 3, qual foi o pecado de Adão e Eva, visto que ambos comeram do fruto? Pode passar o próximo slide. Qual foi o pecado? Incredulidade, manifestado em obras de desobediência. Ora, está muito claro lá em Efésios, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então o que leva o homem para o céu é a fé. O que leva o homem para o inferno? A incredulidade. A desobediência é apenas uma consequência do pecado do coração que leva para a prática, que é a desobediência. Efésios não está dito que pela obediência você será salvo. Não, é pela fé. E esse é um divisor de águas sempre. É pela fé. Sempre foi. Como que Abraão foi salvo? E creu Abraão, isso foi imputado por justiça. Gênesis 15:6. E na época da lei de Moisés, o que diz Abacuque? Mas o justo viverá pela fé. E Efésios, no período da igreja, também, sempre foi assim. Então, guarde isso no seu coração. Próximo slide. O juízo de Deus sobre a serpente. E aqui nós temos a consequência da queda, né? O juízo de Deus sobre Satanás na figura da serpente. Nós temos, pode passar o próximo slide. O juízo de Deus sobre a mulher. Aí você tem a crise. E é assim até hoje, no relacionamento do homem com Deus. Lembra quando o Senhor vem para visitá-los na viração do dia e eles se escondem? Ouvi sua voz e temi e me escondi. O relacionamento foi quebrado com Deus. O relacionamento foi quebrado com o próximo. Porque o que o Adão fala para Deus? A mulher que tu me deste. Olha, Freud explica. Transferência de culpa no relacionamento aí. Não é? Então, percebam a questão espiritual, a questão psicológica, também a questão da relação com a terra. Pode passar o próximo slide. Quando a gente pensa, né? O jardim, eles são expulsos, eles vão ter que trabalhar na terra para colher, a nossa relação com a criação.
Tá bom? Então, para ir para os finalmente ali, nós temos na queda do homem a desfiguração daquilo que nós chamamos de imago Dei, a imagem de Deus no homem. Isso é verdade, mas no Messias, a imagem de Deus no homem será restaurada. Vá comigo para Romanos, então, para confirmar isso. Romanos capítulo 8, e depois disso aqui eu quero ler duas declarações de dois rabinos muito interessantes sobre esses textos que nós acabamos de ler. Romanos capítulo 8, o que diz o versículo 29, um texto bem conhecido nosso? Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme o quê? Conformes o quê? A imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha só o que dois rabinos vão dizer sobre os textos que acabamos de ler, e aí eu quero, por isso que eu introduzi Jesus aqui. Eles vão dizer o seguinte: o primeiro rabino, chamado, tem uns nomes bonitos aqui para vocês, né? Tarhuma, disse no nome do rabino Samuel: a Eva tinha respeito pelaquela semente que está vindo de outro lugar. E quem é este? Este é o Messias, o rei. Estou falando de rabino aqui, não estou falando de pastor. E o segundo é o rabino David Kinhi. Ele disse o seguinte: assim como fostes adiante para a salvação do teu povo pela mão do Messias, o filho de Davi, que ferirá a cabeça de Satã, né? Eles não falam Satanás, o rei e príncipe da casa dos perversos. Então perceba que nós estamos tratando aqui com a base da profecia messiânica, que é aquilo que é um conceito entre judeus e cristãos, olhando para o texto bíblico. E para finalizar, próximo slide. Na queda e no Messias nós encontramos o seguinte: primeiro, na queda, a terra foi amaldiçoada, com o suor do teu rosto você vai comer da terra. É dito isso. No Messias, a terra será liberta. Volta aí para Romanos 8, olha só, não, é isso aí. Versículo 19, olha que interessante essa conexão que nós temos aqui, que o apóstolo Paulo faz. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, o pecado, né? Não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Irmãos, eu não sei você, mas eu tenho dois gatinhos em casa. Bom, não são meus, na verdade, um é do Nicolas, outro é do Gabriel. Eu tenho uma gata, que ela é meio assassina, aquela gata. Dá medo daquela gata. É 10 segundos de carinho e o restante é mordida e arranhada. Eu fico olhando para ela e fico pensando assim: no milênio, você vai ser dócil. Você vai deixar a gente fazer carinho. E já passou na sua cabeça o leão, o tigre, a gente poder brincar com esses bichos? E a áspide? E a serpente? Estão entendendo o que a Bíblia diz sobre isso? Essa é a redenção que esses animais estão aguardando. Em quem se dará isso? No Messias. Próximo slide. Na queda o homem perdeu a comunhão com Deus, mas no Messias a comunhão é restaurada. Mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. João 1,12. Aqui, irmãos, é o privilégio de sermos chamados de filhos de Deus. Mas não é todo mundo que é filho. Nós somos todos o quê? Criatura. É por isso que aparece essa palavrinha poder aí nesse versículo. Só por causa do poder de Deus, através da ação de Jesus, é que nós seremos chamados de filhos de Deus. Próximo slide. Na queda, o homem morreu espiritualmente, consequentemente, morreu fisicamente. No Messias, a morte foi vencida pela vida. Vá lá comigo para 1 Coríntios agora, capítulo 15, e vamos ler aqui o versículo 22, e vocês sabem, esse é o capítulo mais profundo da Bíblia. Esse é o capítulo mais teológico, mais profundo que nós temos na Sagrada Escritura. E olha só o que diz o versículo 22 aqui sobre esse aspecto. Diz assim a palavra do nosso Deus: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus, né, o nosso Senhor e Salvador. E para o próximo slide, para a gente agora
concluir, em quem se cumpre a profecia messiânica da semente da mulher. Bom, eu ia falar para vocês irem lá comigo em Gálatas 4, mas está aí, né? E é um texto bem conhecido, né? Como nós conhecemos. Mas vindo a plenitude do quê? Dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Sabe essa palavrinha, nascido de mulher? Ele está falando de Gênesis capítulo 3:15. Quem cumpriu? Jesus. Quando a gente entende isso, nós estamos preparados para dar razão da nossa fé. E porque cremos em Jesus como Messias. Eu não sei, e assim eu termino agora contando uma ilustração. Eu não sei quantos já ouviram falar do pastor israelense Meno Kalischer, lá de Jerusalém. Ele foi discípulo do pastor Randy Cook. O Randy Cook fundou a igreja que o Meno pastoreia. O Meno, viu a fé do pai, que era um dos poucos crentes lá em Israel, judeus sobreviventes do Holocausto, e ele creu. Mas quando ele chegou na idade assim, para ir para a faculdade, para ir para o exército, depois para a faculdade, ele entrou em crise. Será que Jesus é o Messias mesmo? Imagina, 99% das pessoas ao redor dele não criam assim. Ele era o único em uma multidão. E ele ia ter que estar com esse pessoal no exército. Será que Jesus é mesmo o Messias? O que ele fez? Ele começou a ler. E na sua própria leitura e na sua própria investigação, ele chegou à seguinte conclusão: Jesus é o Messias. Como que você chegou nessa conclusão? Porque ele cumpriu as profecias messiânicas. Nós vamos continuar isso amanhã. Que Deus abençoe a todos vocês. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. O pastor Valnei vai chegar e vai estar orando com os irmãos. Pai amado, te agradecemos muito por tua graça, misericórdia, pela tua palavra que nos mostra desde o Antigo até o Novo Testamento, o cumprimento das promessas sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo para morrer numa cruz e ressuscitar ao terceiro dia, a fim de nos livrar da condenação dos nossos pecados. Só temos que te agradecer, Pai amado, porque o Senhor é maravilhoso e gracioso para nos dar esta oportunidade de salvação. Obrigado por esse tempo, Pai amado, maravilhoso. Ajuda-nos e abençoa-nos a sermos imensamente gratos por esta graça da salvação que recebemos e também nos empenharmos para proclamar a tua mensagem aos perdidos, pensando aqui especificamente no povo judeu e também nas nações que precisam ouvir o teu evangelho. Obrigado pelas bênçãos de hoje, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Não tem pós-lúdio? Ok, obrigado. Então, Deus abençoe a todos, uma boa noite. Amanhã, às 19h30, no mesmo horário. Boa noite.